A ciência provou a vida após a vida, ou como muita gente gosta de chamar, reencarnação. Um grupo de pesquisadores viajou pelo mundo e começou a coletar milhares de casos que começaram a aparecer de crianças que lembram de suas vidas anteriores. E o que essas crianças falaram para esses pesquisadores vai te deixar de queixo caído. Pelo menos eles ficaram. Será que nós temos várias vidas? Como uma alma escolhe um novo corpo? Quantos anos de fato a gente tem? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Muito prazer, meu nome é Pablo e seja muito bem-vindo à Ciência dos Espíritos. Por muito tempo se achou que a reencarnação fosse apenas uma crença religiosa, mas hoje em dia a gente sabe que é um fato. E isso quem diz não é o Pablo, mas sim a ciência, que observa a cada dia mais e mais casos do tipo. Um dos principais responsáveis por catalogar milhares desses casos é o professor já falecido Ian Stevenson, que, como eu falei, já faleceu, mas era professor titular da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Esse cara sozinho catalogou ao longo da vida dele mais de 2.500 casos de crianças que, assim que começam a falar justamente das suas vidas passadas. E eu sei o que você está pensando, mas é claro que essas crianças estão inventando tudo, ou então são os pais que estão metendo isso na cabeça delas. Primeiro ponto, na maioria esmagadora dos casos que a gente encontra, os pais na verdade tentam calar a criança. É a criança que não dá trégua. Ela fica falando que tem outra família em outro lugar, que ela precisa ir pra lá, ela não dá trégua para os pais. E o segundo ponto é que se essas crianças estivessem inventando isso, a gente deveria ver, no caso, várias invenções diferentes. Afinal de contas, vários desses casos surgiram numa época onde internet, telefone bom e vários outros veículos de comunicação instantânea não eram tão acessíveis. Então essas pessoas não estavam sabendo de tudo que se passava no mundo em tempo real para poder combinar as historinhas. Então se as crianças estivessem inventando, era para cada uma estar inventando uma coisa diferente. Só que não é isso que os cientistas têm observado. O que os pesquisadores na verdade observaram, principalmente o Ian Stevenson, que, como eu falei, dedicou boa parte da vida dele para isso, é justamente uma série de padrões. Um desses padrões, por exemplo, é a idade. Assim que as crianças começam a falar, lá por volta dos 2 a 4 anos de idade, elas começam a espontaneamente falar a respeito disso. E aí você me pergunta, e qual é a vida passada dessas crianças? Por acaso elas eram reis, príncipes, rainhas? Esse é outro padrão muito interessante. Na verdade, as crianças, ao contrário do que muitas pessoas pensariam quando alguém está inventando uma história nessa idade, não se colocam como reis, rainhas, heróis ou grandes figuras importantes. Na verdade, quase sempre eles relatam que eles são um Zé Ninguém que trabalhou num lugar comum, que viveu uma vida comum e que não teve uma morte muito comum. E esse é outro padrão. A maioria dos casos são de mortes traumáticas. É atropelamento, é afogamento, é gente morrendo queimada, é gente morrendo na guerra, é só desgraça. E como se já não bastasse tudo isso, quase sempre essas crianças também têm transtornos de estresse pós-traumáticos condizentes com o trauma da vida anterior. Trauma esse que, até onde se sabe, essas crianças nunca passaram. Então, por exemplo, se uma criança dessas relata que ela morreu afogada, você normalmente vê ela tendo, desde bebezinha, fobia de água. Mas apesar de todos esses padrões, eu sei que você ainda está pensando que mesmo assim as crianças poderiam ter coincidentemente inventado tudo isso. E eu não te culparia se não fosse por um pequeno detalhe. Quando as pessoas vão investigar quem era essa suposta vida passada, de fato ela existe e bate com quase tudo que a criança fala. Quase tudo, Pablo, tem coisa que ela erra? É óbvio que tem coisa que ela erra. Por acaso você lembra o que você almoçou ontem? Se é difícil lembrar coisa de um dia para o outro, imagina de uma vida para outra. Mas um dos casos mais icônicos e que eu vou falar aqui para vocês é o caso da Purnima, que é uma menina do Sri Lanka. Um belo dia, a Purnima estava passeando junto com sua mãe de carro quando elas passam em frente a um templo. E então dá um estalo nela e ela informa sua mãe que ela já viveu atrás desse templo, que tem um riachinho e atrás tem uma fábrica de incenso, e que ela era o dono da fábrica de incenso, e que ela produzia incenso de marca Imbika e Getapicha. Existia uma loja com um nome parecido com esse lá perto deles, então a mãe achou que a criança estava fantasiando e confundindo as coisas. Se não fosse por uma coisinha, essa criança detestava
tudo relacionado a atropelamentos. Quando ela ficava sabendo que qualquer pessoa tinha sido atropelada, ela ficava enfurecida, muito mais do que qualquer pessoa ficaria. E uma das coisas que ela disse é que justamente na sua vida anterior, ela havia sido atropelada bem aqui na área das costelas. Inclusive, coincidência ou não, ela tem uma marca de nascença bem nesse local. E adivinha só, quando foram investigar, realmente existia esse fazedor de incensos, realmente ele tinha essa marca em Bica Geta Pitya, realmente ficava atrás desse templo e realmente tinha um laguinho lá. E adivinha como ele morreu? Atropelado, justamente na região que a menina tem a marca de nascença. Esses são daqueles casos que mesmo em quem acredita dá assim uma raiva, tipo assim, caraca, que miserável, ela acertou tudo. O que dá mais raiva não é isso, o que dá mais raiva é que quando levaram essa menina lá, o irmão desse cara tava lá e ainda existia esse local de fazer incenso. E quando mostram pra ela a latinha do incenso, ela olha pro rótulo e fala: mas vocês trocaram o rótulo, né? A menina sabia até que tinham trocado o rótulo de um incenso que ela nunca, em teoria, viu na vida. Casos como esse tem em todo canto. É óbvio que o Sri Lanka tem uma tradição cultural que acredita em reencarnação. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Eles odeiam a ideia de reencarnação porque no passado os movimentos racistas dos Estados Unidos não admitiam a possibilidade de um branco já ter sido um negro. E um dos casos mais famosos é justamente o caso do menino James Leininger, que acertou vários e vários detalhes sobre sua suposta vida passada, que no caso era um piloto da Segunda Guerra. Então, como eu falei, tem casos em todo canto. Qualquer lugar que você pesquisar, você encontra pelo menos um caso apelativo disso. E é claro que constatar esse tipo de fenômeno gera uma série de dúvidas na nossa cabeça. Uma das principais que eu tive foi justamente, cara, e como é que uma alma faz para escolher um corpo? Ou ainda pior, se uma alma, um espírito é imaterial, é espiritual, como que ele consegue controlar a matéria, que é feita de carne? Em teoria, ele deveria só atravessar? Na ciência moderna do século 20 e 21, a gente não tem resposta para isso, porque a gente está mais preocupado no momento em coletar cada vez mais evidências para deixar isso cada vez mais claro. Para quem ainda é cético, quem ainda não acredita, passar a acreditar nisso e pesquisar junto com a gente. Mas para nossa sorte, tem um cara lá do século 19 chamado professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um francês do século XIX, que se preocupou em fazer um estudo muito interessante. Na época dele, esse negócio de mediunidade, espiritualidade estava em alta, e aí ele teve uma ideia. Cara, e se eu for em uma porrada de médium diferente, esses caras que dizem que estão falando com o espírito, e eu fizer as mesmas perguntas para eles? Em teoria, se eles realmente estiverem falando com espíritos e não inventando da cabeça deles, é para eles responderem basicamente as mesmas coisas, se não respostas muito parecidas, já que eles vão ter essa fonte em comum chamada espírito. E foi com esse pensamento que o professor Rivail conseguiu uma das respostas para isso, que responde a minha pergunta: como que um espírito faz para se ligar a um corpo, se ele só atravessaria o corpo? A resposta que ele recebeu foi muito interessante. Basicamente, nós somos compostos de três coisas: um corpo, um espírito e um envoltório ao redor do espírito que consegue se ligar ao nosso corpo. Ele não é nem 100% espiritual, nem 100% material. Ele é algo no meio termo. Então ele consegue meio que ser essa cola que une a alma ou o espírito com o corpo. Beleza, Pablo, isso é o que esse francês que fez essa pesquisa lá no século XIX tá dizendo. Você acredita nele? Cara, não é que eu acredite nele, mas tipo assim, ele pesquisou isso durante mais de 10 anos, sem ganhar dinheiro com isso, na verdade tendo muito prejuízo. Tem várias cartas dele relatando que ele tava com dificuldade de manter a pesquisa dele por falta de verba. E é aquele negócio, ele foi o único cara nos últimos 150 anos que se preocupou em fazer uma investigação do tipo. Então, até o dia que alguém repetir esse experimento ou criar um experimento melhor para a gente poder observar como é que isso funciona, eu fico por enquanto com o professor Rivail. Eu sei que é uma visão muito interessante, várias vidas, várias oportunidades. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha para que mais pessoas saibam que a gente é velho, a gente é muito velho. Nossos corpos têm 20, 30, 40, 80 anos, mas pelo visto a gente tem aí alguns milhares, talvez milhões de anos. Então manda isso pra sua mãe pra ela saber que você pode sim jogar aquele jogo que é pra maiores de 18. Brincadeira? Respeite sua mãe. Eu sei que no mais eu vou ficando por aqui, mais uma vez o meu nome é Pablo e você viu A Ciência dos Espíritos.